irmãos, paz do Senhor. Estou aqui apenas fazendo uma passagem de som para dar um tempo dos irmãos irem entrando, compartilhando a live. Hoje eu estou preparado. Hoje o celular está 100% carregado. Hoje eu tenho água. Hoje o violão está mais afinado. Hoje eu não vou fazer tanto barulho quanto da última vez, porque recebemos reclamações que o som estava muito alto. Mas tudo vai ser feito para honra e glória de Deus. E creio que melhor do que da última vez. Compartilhe a live com as pessoas que você conhece. E é isso aí. Vamos começar com um momento de oração, porque é sempre bom falarmos com Deus antes que Deus fale conosco. Na verdade, sempre que Deus fala com alguém, é porque esse alguém, essa pessoa, está esperando uma resposta de Deus. Já aconteceu do Senhor nosso Deus chamar pessoas na palavra, pessoas as quais nem estavam esperando que o Senhor chamasse. Mas hoje em dia, para que nós ouçamos a voz de Deus, é necessário que nós falemos com Ele. Então, vamos nesse momento nos dedicar a falar com Deus, ouvir a voz dEle e buscar entender o que o Senhor requer de nós. Amém? Senhor Deus e Pai, somos gratos ao Senhor, ó Deus, por causa da Tua bondade, por causa da Tua misericórdia, por causa das mãos do Senhor que estão estendidas ao nosso favor. Eu agradeço a Ti, ó Deus, por mais uma vez estar presente aqui. Peço ao Senhor, ó Pai, que venha usar o culto desta noite para alcançar o maior número de pessoas, aquelas às quais o Senhor deseja levar uma mensagem nessa noite, e que essas pessoas sejam impactadas, ó Deus, pela voz do Senhor. Peço a Ti, ó Deus, que venha me usar. Usa os irmãos, ó Deus, dessa igreja, para continuarem orando por mim, orando pela vida do pastor, orando pela Igreja Batista da Paz, e que todos nós, ó Deus, sejamos abençoados por Ti. Eu peço a Ti, meu Senhor, que em nome do Senhor Jesus, traga para nós aquilo que nos é necessário através da Tua palavra. Receba, Pai amado, o nosso louvor e a nossa adoração, porque nós somos totalmente dependentes do Senhor. E é bom, ó Deus, quando nós vemos e percebemos que o Senhor se agrada de nós. É bom quando nós percebemos que o Senhor está se agradando da nossa adoração. E eu peço a Ti isso nessa noite, ó Deus, que faça-se presente e que nós ouçamos a Tua voz. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos cantar os louvores ao nosso Deus. Quero convidar você a adorar o Senhor nessa noite, a verdadeiramente rasgar o seu coração na presença de Deus e se colocar inteiramente à disposição de Deus. Que em nome do Senhor nessa noite você se entregue e conceda a Deus não apenas aquilo que Ele requer de você, mas que você ofereça a Ele mais do que Ele tem te pedido. Surpreenda a Deus através da sua adoração. Surpreenda a Deus através da sua voz, através do seu canto, através do seu amor por Ele. Porque Deus se contenta em saber que você o ama. Deus se contenta em saber que você busca a Ele. Vamos louvar o Senhor nessa noite. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que Tua presença aumente. Tua presença, Deus, vem receber nossa adoração, ó Pai. Eu me rasgo
novamente eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei longe do santo dos santos, não sei mais viver. Quem já pisou o santo dos santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. Onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Glória, Amém, glórias a Deus. Tem muitas passagens na Bíblia, como a passagem em que Salomão edifica a casa do Senhor, em que as pessoas foram expostas à glória de Deus e simplesmente não conseguiam permanecer de pé, porque a presença de Deus era tão poderosa que as pessoas caíam no chão. As pessoas que estavam dentro não conseguiam sair de lá, e as pessoas que estavam pro lado de fora não conseguiam entrar. E essa glória, essa energia é muitas vezes abandonada e trocada por coisas sem valor desse mundo. Muitas coisas que o mundo nos oferece e que nós abraçamos e recebemos, trocando assim a glória de Deus. Mas que nós venhamos cada vez mais a nos apegar a essa glória, apegar à presença de Deus e buscar do Senhor receber mais e mais da presença e do poder dele. Amém?
só uma visita. Venha desfrutar, és adorado neste lugar. Venha habitar, não queremos só uma visita. Venha desfrutar, és adorado neste lugar. E mais que tudo, nós queremos tua glória, tua glória. E mais que tudo, nós queremos tua glória, tua glória. E mais que tudo, nós queremos tua glória, tua glória, tua glória, Senhor, tua glória, Senhor, me apaixona e me transforma. Tua glória, Senhor, tua glória, Senhor, me apaixona e me transforma. Tua glória, Senhor, tua glória, Senhor, venha habitar. Não queremos só uma visita. Venha desfrutar, tu és adorado neste lugar. E mais que tudo, nós queremos tua glória, tua glória. E mais que tudo, nós queremos tua glória, tua glória. E mais que tudo, nós queremos tua glória, tua glória, tua glória, Senhor, tua glória, Senhor, me apaixona, me transforma. Tua glória, Senhor, tua glória, Senhor, me apaixona e me transforma. Tua glória, Senhor, tua glória, Senhor, me apaixona e me transforma. Tua glória, Senhor, tua glória, Senhor, venha habitar. Amém, glórias a Deus. Bom, tem um louvor do Kleber Lucas que ele é maravilhoso. Ele diz: eu vou seguir com fé. O meu Deus, eu vou para a rocha mais alta que eu. Vamos cantar ele nessa noite, porque ele retrata muito a necessidade que nós temos de acreditar em Deus e entender e acreditar com fé que independente da situação, sabe? Deus está cuidando da gente. Nós podemos seguir com fé, porque Deus sempre vai estar com a gente. Amém?
não temerei, não. Eu sei que vai além das nuvens. O sol não deixou de brilhar, só que a terra escureceu. A minha vida está em Deus. Eu sei que tudo posso em Deus. É Ele quem me fortalece. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como uma águia vou, nas alturas sou filho de Deus, eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como uma águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Sabe tudo que eu preciso pra sentir a paz dentro do meu coração. Daqui a lua adormeça, não haja o brilho das estrelas. Eu não temerei, não. Sei que para além das nuvens o sol não deixou de brilhar, só porque a terra escureceu. A minha vida está em Deus. Eu sei que tudo posso em Deus. É Ele que me fortalece. Eu vou seguir com fé. Meu Deus, eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como uma águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Eu vou seguir com fé. Meu Deus, eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como uma águia vou, nas alturas sou filho de Deus, nas alturas sou filho de Deus, nas alturas sou filho de Deus. Amém, glória a Deus. Após esse momento de louvor e de adoração, vamos entrar agora no ambiente em que nós podemos aprender um pouco mais a palavra de Deus e peço a intercessão dos irmãos pela minha vida, para que Deus, da forma dele, me use através dessa palavra para falar com você que está me ouvindo, me acompanhando. Que Deus mantenha nossos corações abertos, tanto para ouvir a voz dele, para receber a palavra dele, quanto para praticá-la. Eu gosto muito das pregações do pastor Cláudio Duarte, e sempre que ele está para fazer uma pregação, ele faz a oração. Uma coisa que me marca nessa oração que ele diz é: Deus, me usa para falar até aquelas coisas que os irmãos não estão muito animados para ouvir, não. E acaba que acontece desse jeito, e muitas vezes. Eu sempre peço a Deus para falar através de mim, não aquilo que é bom de ser ouvido, não aquilo que é bom de escutar, que é bom de receber, mas aquilo que vai ser eficaz. Porque eu creio que quando alguém se põe a ensinar a palavra, a intenção daquela pessoa é conduzir a igreja, né, pelo caminho da salvação. E de maneira eficaz deve ser realizada essa condução através da palavra. Então eu oro muito a Deus pedindo para que as mensagens sejam eficazes, sejam
sejam úteis para a prática na vida dos irmãos. E mais uma vez eu oro a Deus pedindo isso. Vamos para a palavra. Peço aos irmãos que abram a Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 3. Nós vamos ler o verso 10 e o 11. Com esse livro não tem nem como fazer aquela piada. Está entre Gênesis e Apocalipse. Não tem como. Porque é o próprio Apocalipse. Apocalipse capítulo 3, verso 10 e 11. Amém, irmãos? Vamos para a leitura? Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Amém, irmãos? Como esses dois versículos acabaram de nos informar, o Senhor ele dirigiu a sua palavra à sua igreja através dessa carta, e eu gostaria de começar a mensagem tocando justamente num dos pontos que é necessário para muitas pessoas nessa situação que a gente está vivendo agora. Eu sei que não está fácil. Eu sei que a gente está passando por um momento difícil. Eu falo a gente porque, por mais que eu exatamente não esteja passando por nenhum tipo de enfermidade, não tenha sido acometido pelo Covid, constantemente eu me vejo preocupado, pensando a respeito das coisas que eu tenho que fazer para que eu não seja acometido por isso. Então a preocupação, ela está presente com todos. Está presente comigo no sentido de que eu tenho que me cuidar. Eu não posso agir de qualquer forma. Não posso me despreocupar quanto ao que está acontecendo, porque existem muitas pessoas que estão despreocupadas em relação à situação geral. Pensam que a coisa não está de qualquer jeito, e nós sabemos que não é bem assim. Todos nós temos os nossos motivos próprios, pessoais, e motivos que também não são pessoais, mas que nos levam a tomar mais precaução quanto às nossas atitudes. Por exemplo, você que mora em casa com muitas pessoas, as quais não saem muito para fora, deve tomar cuidado para não voltar para casa de qualquer forma, tendo entrado em contato com pessoas que possam ter sido contaminadas e passar esse vírus para a sua família, por exemplo. Então, ao passo que nós não nos preocupamos, nós devemos nos preocupar com nós mesmos, nós também devemos nos preocupar com as pessoas à nossa volta. Porém, preocupações à parte, a mensagem que nós recebemos aqui no verso 10, eu creio que é um conforto para o coração da igreja, que tem se preocupado em buscar a Deus nesses tempos, com mais intensidade, com mais fervor, com mais amor. Porque no verso 10, diz assim que como a igreja guardou a paciência, no sentido de esperar, no sentido de manter-se firme e constante, a paciência na prática da fé, como a igreja manteve esse princípio e mantém esse princípio, essa vontade, o Senhor também
aguardará. O Senhor também guarda a igreja que está agindo dessa forma. Mas guarda do quê? É que é interessante. Veja. Também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Nós sabemos que a igreja do Senhor não se restringe apenas à cidade de Barrinha. Nós moramos aqui, convivemos aqui, congregamos na Igreja Batista da Paz, porém a igreja do Senhor está espalhada sobre todo o mundo. E aqui na palavra do Senhor, diz que o Senhor está guardando a igreja da tentação, da provação, da aflição a qual o mundo inteiro está passando. É por isso que a palavra do Senhor é um dos livros mais importantes da história da humanidade, porque uma profecia recebida por um homem há praticamente 2000 anos atrás está se fazendo útil e precisa nos dias de hoje. O escritor da carta de Apocalipse foi o apóstolo João. E ele teve a revelação do Apocalipse enquanto estava preso. E então ele escreveu as palavras da profecia do livro. E hoje em dia nós estamos vendo que o mundo está sendo assolado. Estamos vendo que o mundo está passando por uma tentação, por uma provação, de um modo geral, a qual não deixou de fora ninguém. Independente da etnia, independente da raça, independente do idioma falado, independente do estado social, todas as pessoas foram afetadas de forma direta ou indireta com essa pandemia. Porém, a palavra do Senhor nos conforta no sentido de dizer que o Senhor está nos guardando. Eu não posso prometer a você que de maneira alguma você será exposto e será protegido por Deus no sentido de ser exposto e de contrair o vírus. Eu não posso garantir isso para você. Só que o mesmo Deus que te formou no ventre da sua mãe, Ele é poderoso para operar no seu corpo de modo a te proteger de uma forma sobrenatural. Porque aqueles que buscam, que servem a Deus, que decidiram entregar sua vida para Cristo, receberam em si mesmos o Espírito Santo. O Espírito Santo que nos liga diretamente a Cristo, que nos liga diretamente a Deus. E através do Espírito Santo, nós recebemos de Deus várias e várias bênçãos espirituais e que são eficazes para nós aqui na Terra. Muitas pessoas são curadas através do contato com Deus, de outras doenças, enfermidades. Por que não o Espírito Santo presente em nós deixaria de nos proteger desse mal que está afligindo a humanidade? Porque aqui na palavra não está dizendo que nós seríamos impedidos de passar por provação, de passar por tentação. Mas a palavra do Senhor está nos garantindo que como nós guardamos a paciência, a perseverança de Cristo, a perseverança da palavra de Deus, o Senhor também nos guardaria. O Senhor também nos protegeria. Eu não posso dizer para você que cristão não precisa de vacina. Seria loucura da minha parte falar isso para você. Porém, enquanto as coisas estão do jeito que estão, o único ser responsável pela minha vida e pela sua vida não é o Ministério da Saúde, não são as instituições de saúde presentes no município, porque elas te atendem e desempenham seu papel com total responsabilidade, com total empenho. Porém, aquele que assegura a sua vida, a sua saúde, é o próprio Deus. Aquele que está guardando a sua vida é o próprio Deus.
porque nós somos protegidos diretamente por Ele. E o Senhor, Ele tem nos abençoado. Ele tem levantado pessoas dentro da igreja para interceder, para orar por todos os irmãos, para orar pela vida do nosso pastor. Então, eu creio que, contraindo ou não esse vírus, a proteção do Senhor está sobre a vida da igreja. A mão do Senhor está sobre a vida da igreja. Disso eu não tenho nenhuma dúvida. Porque da mesma forma que eu transmito essa mensagem de segurança para os irmãos, eu estou seguro em Deus, porque o próprio Deus me protege. O próprio Deus me livra. É por isso que eu tenho essa segurança para transmitir para os irmãos. Sabe, se não fosse a mão do Senhor sobre as nossas vidas de um modo geral, sabe-se lá o que poderia acontecer. Mas o Senhor vê que nós estamos servindo a Ele, o Senhor vê que nós estamos buscando a Ele, que nós estamos preocupados, não em agradar apenas às autoridades, mas que nós também estamos preocupados com a nossa vida espiritual. E é por isso que o Senhor nos garante a nossa permanência, a nossa integridade física, emocional. Por mais que nós estamos vivendo momentos difíceis, irmãos, creiam em mim, as coisas poderiam estar pior. Poderiam, porque eu quero chamar a atenção dos irmãos para o que aconteceu dentro da palavra. Quando os egípcios estavam retendo a nação de Israel, o Senhor estava enviando ali as suas pragas, porém, diversas vezes, o Senhor fez separação entre o povo de Israel e os egípcios. Todos conviviam juntos. Eles conviviam nos mesmos lugares. E o maior exemplo disso foi a praga final. Porque houve morte de todos os primogênitos no Egito. E nas famílias das quais não houve morte dos primogênitos, foi do povo de Israel. Por causa do sangue do cordeiro que havia sido passado nas entradas da porta das casas. E essa distinção também é feita por Deus nos dias de hoje. Ele olha para mim, Ele olha para você e sabe, como nós temos o nosso nome escrito no livro da vida, Ele sabe quem pertence a Ele. Ele sabe quem são os dele. E é por isso que eu afirmo que Ele tem guardado e tem cuidado de nós. Se você está passando por um momento mais difícil do que você achou que ia enfrentar, eu gostaria de deixar essa palavra de conforto para você. Você pertence à igreja de Cristo. Você pertence ao corpo de Cristo. E Deus tem zelado de você. Sabe, quando Davi teve um filho com Batseba, o Senhor não se agradou do que ele fez. Eu não estou falando que você está enfrentando por alguma dificuldade porque Deus não está se agradando de você. Não é isso. Mas apenas para dar um exemplo de como as coisas acontecem. Davi, ele teve um filho e por causa do pecado que ele cometeu, Deus veio a se desagradar do nascimento da criança. Então permitiu que a criança adoecesse. Davi, por ser pai daquela criança, ele não quis que a criança morresse e buscou a Deus incessantemente para que aquilo cessasse. Porém, a criança morreu. Então Davi, ele, ao invés de piorar o quadro, ele se recompôs, ele saiu do jejum no qual estava, de intercessão pela criança, ele comeu, ele se alimentou e foi para a casa de Deus adorar. Na verdade, o que aconteceu foi o inverso. Quando a criança morreu, primeiro ele foi para a casa de Deus. E então ele adorou ao Senhor, ele louvou, e depois voltou para casa, comeu, bebeu. Aí sim ele se recompôs. O que eu estou querendo dizer com isso é que, por mais que a situação não está boa, tenta tirar o foco da situação, do lado ruim da situação que você está vivendo e busca o Senhor no sentido de se aproximar daquilo que Ele tem a te oferecer.
Porque não é apenas coisas ruins que acontecem ao nosso redor e com a gente, no modo geral. Não são apenas coisas ruins que nos cercam. E mesmo nessas coisas ruins que tem acontecido com a gente, Deus ele está presente. Deus ele está conosco. Isso eu garanto a todos vocês. Independente da situação ruim que nós estamos vivendo, Deus está com a gente. Caso não estivesse, as coisas estariam muito feias. Porém, tem uma outra coisa que eu gostaria de tratar com os irmãos também, que é no que diz respeito ao verso seguinte. O verso 11 do capítulo 3 de Apocalipse diz que: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Então, já que a gente deve reter, guardar algumas coisas que o Senhor nos tem dado, eu fui pesquisar, eu fui pedindo ao Senhor orientação de buscar o que nós devemos guardar. Já que o Senhor está nos guardando desses males que vêm acontecendo, o que nós devemos guardar durante esse período que estamos enfrentando e durante a nossa caminhada com Cristo, no modo geral? O que nós devemos guardar? Gostaria que os irmãos abrissem a palavra do Senhor no livro de Romanos. Romanos capítulo 12. Nós vamos ler só um versinho, mas é justamente o verso que nos mostra algo que nós temos que guardar. Abre sua Bíblia lá em Romanos capítulo 12. Eu vou esperar você abrir sua Bíblia enquanto eu tomo água. Romanos capítulo 12, verso número 2. Uma das coisas que nós temos que guardar é a nossa mente. Veja o que diz o verso 2 do capítulo 12. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sabe? Quando a Bíblia fala para que nós renovemos o nosso entendimento, ela está falando da nossa mente, da nossa cabeça, sabe? Do nosso jeito de pensar. E como essa carta que o apóstolo Paulo escreveu se trata de uma carta evangelística com o intuito de levar o Evangelho, com o intuito de informar sobre o Evangelho, eu entendo que nós devemos guardar a nossa mente e renovar o nosso entendimento no que diz respeito à palavra de Deus. Sabe, é muito frequente e muito comum que as pessoas aprendam a palavra do Senhor, busquem conhecimento sobre certo tema da palavra do Senhor, mas não se aprofundam naquele assunto. Ou então abandonam pela metade. E isso faz com que nós tenhamos um conceito superficial sobre as coisas de Deus. Entende? Quando nós nos expomos à palavra do Senhor, nós nos satisfazemos até um certo ponto. Já aconteceu com você de você pesquisar na Bíblia sobre algum assunto e falar: eu quero ler sobre isso, quero aprender sobre isso. Vamos falar, por exemplo, sobre a volta de Cristo. Eu quero aprender sobre a volta de Cristo. Então você vai lá, você faz uma lista de livros, de referências bíblicas e pesquisa e assiste vídeos sobre aquilo e vê pregações sobre aquilo e tudo bem. Isso contribui para o seu crescimento. Porém,
é comum do ser humano refutar tudo aquilo que é contra a crença dele. Então, por exemplo, quando nós aprendemos alguma coisa, nós nos apegamos àquilo. E nós tornamos aquele conhecimento parte da gente. Então, quando nós somos de uma certa forma contrariados a respeito daquilo que a gente sabe, é como se a pessoa estivesse discordando de nós mesmos, de quem nós somos. Eu falo isso porque já aconteceu comigo. É como se a nossa verdade fosse absoluta. Mas a questão envolvida aqui, sobre a nossa mente, é que quando você obtém respostas sobre alguma coisa, principalmente sobre a palavra de Deus, você não está livre de ter a sua ideia confrontada. Você não está livre de ter o seu pensamento confrontado. Porque, por mais que você obtenha respostas, sempre surgem novas dúvidas. Sempre que você está ali entendendo, aprendendo, você se depara com alguém, por exemplo, que te pergunta alguma coisa que você não sabe. E todo o seu conhecimento acaba entrando em confronto com aquilo. E a solução para isso é que você faça o que a palavra do Senhor está recomendando. Renovar o seu entendimento. Sabe, causar uma mudança de comportamento através da renovação do seu entendimento. E o que torna a palavra de Deus muito interessante é que quanto mais você aprende, mais você tem desejo de aprender. E quanto mais você aprende, mais você percebe que você não sabe nada. Quanto mais você aprende, mais você entende que existem pessoas que sabem mais do que você. Quanto mais você aprende, você entende que pessoas já aprenderam o que você está aprendendo hoje, há anos atrás. Quanto mais você aprende, mais você percebe que não adianta você se entupir de conhecimento e não colocar esse conhecimento em prática. Quanto mais você aprende, mais você se apaixona por Deus. É o que acontece quando você gosta bastante de um livro e o livro é escrito por um certo autor e você vai ler a biografia desse autor e caça os outros trabalhos desse autor. Com Deus acontece isso, porque o livro inspirado por ele é tão maravilhoso que nos deixa fascinados com a sabedoria, com o entendimento e com o conhecer de Deus. Mas, falando sobre guardar a mente, eu destaquei aqui que nós devemos nos proteger do mundo. Nós devemos guardar a nossa mente do mundo. Não adianta você renovar o seu entendimento dia após dia, buscar conhecimento, aprender, crescer através da graça de Deus e não defender a sua mente, não guardar a sua mente do mundo. Porque o mundo pode sim tomar a coroa que é destinada a nós. O mundo ele tem atrativos de diversos efeitos para todas as pessoas. O mundo não é mais atrativo, por exemplo, para os jovens do que para pessoas mais velhas. Eu discordo quando eu vejo pessoas falando que jovens têm que tomar mais cuidado porque o mundo atrai, não sei o que tem. Tudo bem. O inimigo ele trabalha de formas diferenciadas para cada faixa etária da vida do ser humano. Porque o inimigo ele lida com a humanidade desde a criação do mundo. Então ele sabe o que se passa na mente das crianças. Aliás, ele sabe qual é o comportamento das crianças, o que influencia o comportamento das crianças. Ele sabe o que influencia o comportamento de adolescentes, de jovens, de homens, de anciãos. E isso vale tanto para homens quanto para mulheres. O inimigo ele lida com a humanidade há muito tempo. Então ele sabe o que tenta, o que tende a atrair cada pessoa. Eu não creio, por exemplo, que um jovem se sinta mais tentado
a cometer pecados do que uma pessoa mais velha. Isso é uma opinião minha. Porque o que acontece? A pessoa que é jovem, que tem a sua atenção voltada para certos tipos de coisa, vai ter a sua mente direcionada àquilo. Mas isso não quer dizer que quando o tempo passar e esses desejos passarem, essa pessoa não vai alimentar novos desejos, não vai criar novos focos de pensamento. Com o tempo vem a maturidade, com o tempo a gente se desenvolve, se descobre, se entende melhor, e conforme o tempo vai passando, você começa a cometer pecados que você não cometia anteriormente. E é por isso que é necessário você renovar seu entendimento e proteger sua mente do mundo. Porque o mundo, você reage ao mundo de formas diferentes conforme você vai crescendo. Conforme você vai amadurecendo, você tem outra perspectiva das coisas. E é por isso que o entendimento da palavra do Senhor tem que ser renovado, para que a sua mente fique guardada. Porque o inimigo ele não tem criatividade, na verdade. Só que a forma com que ele se apresenta para tentar aquilo que sabe que vai te atrair é diferente. Sabe, é praticamente um padrão do inimigo utilizar coisas que você gosta para desviar a sua atenção do caminho de Deus. Então você decide a rejeitar essas coisas. O inimigo, sabendo e vendo essa mudança no seu comportamento, ele tende a não colocar o foco nas coisas que você gosta, porque ele sabe que você está se protegendo, buscando a Deus, orando, jejuando em prol daquilo. Então, o inimigo começa a circular à sua volta e tentar redirecionar a sua mente para outros problemas. Levantando pessoas no serviço, por exemplo, levantando pessoas à sua volta, de um modo geral, para que causem situações em que você se veja, por exemplo, com deficiência. Por exemplo, você se envolve numa situação no serviço que te deixa irritado. E aí você começa a perceber, nossa, eu me irrito, eu me iro com certa coisa. E isso não é bom para mim. Então o que o inimigo faz constantemente é tentar fazer com que você se foque em coisas diferentes para que você, em um certo momento, abaixe a sua guarda contra as coisas que você gosta, por exemplo. E então ele repete o ciclo de repetir, de te oferecer os pratos que são mais atrativos. Tá entendendo o que eu estou falando, mais ou menos? Tipo, é como se ele soubesse o momento certo para te oferecer as coisas. Por causa da insistente forma com a qual ele fica circulando a sua vida, sabe? É por isso que em 1 Pedro diz que o inimigo ele fica ao nosso derredor, ungindo como um leão, sabe? Procurando a que possa tragar. É nesse sentido de sempre estar ali à espreita, de ver que você está se defendendo desse lado e a rodear para que ele possa atacar desse. Então você se vira, começa a se defender desse lado, enquanto isso você libera um outro lado para ser atacado. Eis a nossa imperfeição. É isso que nos torna imperfeitos. Porque ao tempo que nós agimos pensando em não errar, em não falhar, nós não focamos exatamente no nosso inimigo, no nosso adversário. Mas quando você passa a entender as coisas que o inimigo faz para nos prejudicar, isso se torna, entre aspas, mais fácil de fazer. Porque você tira o foco dos seus problemas, você tira o foco do seu inimigo e coloca o seu foco em Deus. Você coloca o seu foco no Espírito Santo. Quando você adquire mais contato com o Espírito Santo de Deus, você começa a viver uma vida nova, uma vida de novidade.
Uma vida que te prende às coisas de Deus, às coisas de cima. E é isso que nos mantém afastados dos ataques do inimigo. Porque quando você se eleva espiritualmente, o inimigo ele tem que agir de forma mais agressiva quanto à sua vida. Porém, quando o inimigo investe com mais agressividade, o próprio Deus interfere. Seja enviando anjos, seja enviando pessoas, independente da forma. O nosso inimigo ele não tem mais poder de ataque do que o nosso Deus tem poder de defesa. E ele defende cada um de nós. Eu quero muito que você fique com isso em mente. Que Deus te defende e Deus te protege. Porque é uma coisa, uma certeza que você deve manter viva dentro de você. Então, quando nós estamos em prática da renovação do nosso entendimento, nós estamos trabalhando para guardar a nossa mente. E outra coisa que eu destaquei, que nós devemos guardar também, é a palavra de Deus. Porque não existe forma de nós protegermos o nosso pensamento nos dias de hoje apenas nos apoiando nos cultos em que a gente frequenta. Agora, presta atenção. Se você é o crente que vive de culto na igreja, o que seria de você agora? E se você é esse tipo de crente, me fala aí, como é que está a sua vida? Eu sei que tem gente que está com abstinência de ir para a igreja e de cultuar. A gente sente falta, sim. Só que a pessoa não consegue se sustentar se não estiver dentro de um templo de 4 paredes, espiritualmente. Será que isso está certo? Eu sei que não está, porque é justamente o que o inimigo quer. O inimigo sabe que o que sustenta muitas pessoas dentro da igreja é estar dentro de um templo. É cantar louvores. E não tem nada de errado com isso. Porém, o que sustenta a sua vida com Deus é o seu contato constante com Ele. Lembra que eu estava falando no domingo que deu um blackout geral, apagou, caiu a live, virou uma bagunça? Estava falando sobre o contato com Deus. Que é a coisa que nos mantém próximas a Ele, que é aquilo que nos mantém firmes, constantes com Ele. Então, o que nós devemos guardar é a palavra do Senhor. Também. Gostaria que os irmãos abrissem lá no Salmo 119. Famoso maior livro da Bíblia. Salmo 119. Nós vamos ler os versos 65 e do 65 ao 67. Vamos ver quem acha primeiro. Eu já achei. Vamos lá. Salmo 119, 65, do 65 ao 67. Diz assim: Fizeste bem ao teu servo, Senhor, segundo a tua palavra. Ensina-me bom juízo e ciência, pois criei nos teus mandamentos. Antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Foco nesses 3 versos que a gente leu. Gente, a palavra do Senhor ela é maravilhosa. Maravilhosa. E sempre que nós guardamos essa palavra, é como se a gente estivesse guardando um tesouro. Porque a gente não está guardando fora, a gente não está colocando numa prateleira, dentro de uma caixa, dentro de um porta-joia. A gente está guardando dentro da gente. A gente guarda a palavra de Deus dentro da nossa mente, dentro do nosso coração. E é isso que faz dela um bem valioso. Aqui diz no 66, ensina-me bom juízo e ciência, pois criei nos teus mandamentos. Quanto mais você crê, quanto mais você entende sobre aquilo que você busca na palavra, mais o Senhor lhe concede sabedoria, entendimento. É como se fosse uma moeda de troca. Você recebe o mandamento e instrução de Deus, você põe aquilo em prática e em troca, através das suas atitudes, você recebe conhecimento, sabedoria, entendimento, tudo vindo diretamente de Deus.
Mais pra frente aqui nesse mesmo salmo, tem uns versos que dizem que eu sou novo, mas eu entendo mais do que os velhos. Sou mais sábio do que os velhos, porque eu guardo os teus mandamentos. Eu sou aprendiz, mas eu entendo mais do que os meus mestres, porque eu obedeço às suas leis, eu guardo as suas leis. Então, aquilo que você faz obedecendo a palavra de Deus, em resumo, te torna mais inteligente, te torna mais sábio, te torna mais preparado para lidar com as situações no dia a dia. Às vezes você não é mais eficaz, não é por falta de não entender a palavra. Não é por ser um mau funcionário, não é por ser uma pessoa que não é competente. Mas é porque você está deixando a desejar na prática da palavra, na prática daquilo que você tem que fazer. E eu não digo isso só em relação ao que você sabe, porque existem muitas coisas na Bíblia que são necessárias que nós não temos conhecimento. E você só obtém esse conhecimento quando você para, quando você busca, quando você vai atrás de entender, quando você vai procurar saber sobre aquilo. Entende? E é isso que Deus quer de nós, que nós busquemos, que nós guardemos a palavra dele nesse sentido. Agora, vamos fazer uma leitura rapidinho aqui no 68. Diz assim: Tu és bom e abençoador. Ensina-me os teus estatutos. Olha o que o salmista está pedindo aqui. Diz que Deus é bom, diz que Deus é abençoador. E eu acabei de falar para você que existem coisas na Bíblia que a gente tem que obedecer, mas não sabe. E a solução para isso é esse verso 68. Muitas vezes a gente quer aprender a Bíblia por vontade própria, por conta própria, e isso não existe. Você nunca vai começar a entender a Bíblia, as verdades da palavra de Deus, se você pegar, sentar e ler a Bíblia sem nada. Você tem que fazer isso à luz do Espírito Santo e pedir a Deus, que o próprio Deus te ensine a palavra. Porque se você pega a palavra para ler, é como se você estivesse lendo um livro de teologia, escrito há mais de 2000 anos. É como se você estivesse pegando um livro que fosse te informar sobre a sua conduta religiosa. E isso é muito engessado para os dias de hoje. Sabe aquele pecador que às vezes você condena? E você vê aquela pessoa e acusa a atitude que ela está tendo? Você tem um entendimento do que o que a pessoa faz é errado. E isso te põe contra ela. Mas a própria palavra de Deus diz que nós devemos amar as pessoas. Sabe, você não é obrigado a tolerar nada do que a pessoa faz. Mas se isso põe a pessoa em depreciação em relação a você, você pode estar agindo de forma errada. Porque você está se atentando mais para o erro da pessoa do que para ela mesma. Então, como você deve proceder? Através da palavra, você aprende a amar e a corrigir sem ser uma pessoa religiosa. Porque religião trata apenas do que é certo, do que é errado, do que se deve fazer, do que se não deve fazer. E, ao fim das contas, não é muito útil. A palavra de Deus até fala que a letra, os mandamentos, eles matam. Mas o Espírito que o Senhor nos concede, ele vivifica. E é através dessa forma de agir que nós temos. Com amor você pode instruir e pode conversar, pode ensinar as pessoas. Com o amor que o Espírito Santo concede. Mas se você ficar esfregando cada mandamento que você aprendeu lendo essa Bíblia na cara da pessoa, você vai fazer ela pegar ódio pela palavra. E essa não é a intenção do Senhor Jesus. Existem aquelas pessoas que vão rejeitar a verdade por vontade própria e vão se entregar ainda mais à mentira. Mas existem pessoas que não entendem o que é a verdade porque nós não sabemos explicar. E quem que você acha que vai pagar por isso? Se você é tão bom a ponto de julgar as pessoas, por que você não se especializa em ajudar as pessoas? É uma coisa que nós devemos fazer. Guardando a palavra, você se preocupa em obedecer a palavra, não usar ela para julgar os outros.
Guardando a palavra, você se preocupa em obedecer os mandamentos de Deus. Não em aparecer querendo ser mais santo do que os outros. Quando você guarda a palavra, você está preocupado com o seu foco, com o seu objetivo de salvação. Que é o que a gente vai falar daqui a pouco. Quando você guarda a palavra, você percebe que se você obedecer a Deus, na verdade você está cumprindo um pré-requisito da palavra. Lembra que eu falei na pregação passada? Que nós temos pré-requisitos a serem cumpridos? Se eu falar para você que você pode obedecer tudo que está aqui, por mais que a própria palavra diz que através da carne nós não conseguimos obter justiça diante de Deus, posso falar para você que se você obedecer tudo que está aqui, Deus ainda não tem nenhuma obrigação de te abençoar. Não tem. Deus ele abençoa mais as pessoas que agem por amor do que aquelas que agem por interesse. Mesmo que esse interesse seja demonstrar que está obedecendo a Deus. Eu estou obedecendo a Deus. Eu tenho uma vida de santidade. Eu estou obedecendo a Deus. Eu sou diferente de tal pessoa. Eu estou obedecendo a Deus, então eu posso ter mais contato com Deus. Já falei que isso é mentira. O contato com Deus é algo que é necessário. É algo que Ele nos deu como privilégio. Não é algo que te coloca como uma pessoa melhor do que a outra. Gente, eu não sei porque que eu estou falando isso não. Mas Deus está mandando falar e eu estou falando. Eu só peço as palavras para Deus. E se isso está chegando até você, talvez você esteja precisando disso. De entender que não é apenas a sua forma de agir que importa. A sua intenção também importa. E Deus ele sonda todas essas coisas. A nossa intenção e as nossas atitudes. O que nós devemos guardar? Quantas horas, por favor? 8h35. Daqui a pouco. Tempo hoje. Tô esperto no relógio aqui hoje. O que nós devemos guardar? Vamos lá no Salmo 51. Outra coisa que nós devemos guardar é a alegria da salvação. Nós devemos guardar isso dentro de nós, porque, primeiramente, para que você guarde a alegria dessa salvação, você deve ter ciência de que você é salvo. E eu lembro agora do culto que a gente estava lá na igreja, que o pastor Ítalo estava falando sobre salvação. Que a pessoa em si ela não perde a salvação depois que ela é salva. Mas que certas atitudes da pessoa nos levam a perguntar: será que essa pessoa é salva? Eu aprendi muito, eu prestei muita atenção nesse detalhe. De que às vezes a pessoa ela toma umas certas atitudes que levam os outros a falar: essa pessoa não é salva. Aliás, essa pessoa perdeu a salvação. Mas, quando na verdade nós temos que perguntar: será que a pessoa que comete tal ato, ou aquele ato, realmente é salva? Alguma vez já foi salvo? Nós devemos guardar no sentido de entender que nós recebemos um presente de Deus para o qual nós fomos destinados. Entende? O projeto de Deus para o ser humano não é que ele se perca. Isso está contido na palavra. Mas que toda a carne se salva. Que toda a carne se salve. Nós vamos ler o verso 12 do capítulo 51 de Salmos. O verso 12 diz o seguinte: torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Os irmãos sabem quando Davi estava escrevendo isso aqui? Esse salmo foi escrito por Davi. Quem já leu um pouquinho mais a palavra do Senhor sabe do que eu estou falando. Mas esse salmo específico, ele foi escrito justamente depois que o Davi cometeu o pecado de assassinato e de adultério. Na verdade foi o inverso. Primeiro ele adulterou, depois ele assassinou.
Ele adulterou com Batseba, que era a mulher de Urias, e depois mandou matar. Deu uma ordem que resultou na morte de Urias. E isso não agradou o Senhor. Porém, o salmista Davi ele fez uma das orações que, na minha opinião, uma das orações de arrependimento mais belas contidas na palavra. Porque ele pediu justamente tudo aquilo que o pecador necessita pedir a Deus em relação ao perdão. E Davi ele era um adorador nato, um adorador em excelência, um adorador que agradava a Deus de verdade. E através do erro que ele cometeu, houve um certo instante em que ele perdeu a alegria da salvação. E muitas vezes nos dias de hoje a gente se vê desanimado na vida, sem perspectiva de vida, justamente por não ter consciência da salvação que Deus nos concedeu. Por perder, sabe, aquela alegria de estar na casa de Deus e saber que que Jesus Cristo pagou um preço para que nós estivéssemos ali. Muitas vezes a nossa noção ela se desprende dessas verdades. Por isso é importante nós guardarmos também a certeza da nossa salvação, a alegria da nossa salvação, para que nós tenhamos certeza cada vez mais daquilo que o Senhor tem nos dado. A salvação de Deus, ela se manifesta aqui na terra primeiramente, na nossa mudança de vida, no nosso modo de viver. Bênçãos do céu são derramadas sobre nós, a proteção do Senhor se estende sobre nós e sobre a nossa vida. E de uma certa forma, nós, com o passar do tempo, nós nos desprendemos dessas coisas. Porém, é sempre bom trazer à memória as coisas que Deus fez por nós, para que nós não vivamos dependentes de milagres consecutivos. Milagres após milagres, após milagres, após milagres, para que nós mantenhamos nossa fé constante. Entende? Muitas vezes nós exigimos tanto de Deus que nós esquecemos das coisas que Ele já fez. Nós exigimos tanto que Deus faça coisas para nós que nós esquecemos que se não fosse por causa dele, nós não teríamos acesso à palavra, nós não teríamos acesso à graça que nos permite nos colocar diante da presença dele. Se não fosse por ele, nós não teríamos a redenção de pecados. Se não fosse por Deus, nós não poderíamos nos aproximar dele. Porque ele é o único capaz de salvar a humanidade. Porém, se não houvesse um método para que nós nos aproximássemos e alcançássemos a salvação, nós todos nos estaríamos perdidos. E ele foi quem concedeu esse método, que foi a cruz de Cristo. Então, nossa gratidão a Deus deve ser demonstrada no nosso dia a dia. E se Deus concede a você a salvação, e você não se contenta com esse presente, você está demonstrando para Deus que tudo que Ele já fez, não foi o suficiente. Se você fica buscando mais e mais e mais e mais coisas que te satisfaçam, isso te impede de enxergar as coisas que Deus já fez. E isso é pecar contra Deus, de uma certa forma. Não digo que é pecar, mas é ser ingrato. Se você é ingrato com uma pessoa que deu mais do que você merecia, como você quer receber coisas em troca, sendo que você também não oferece nada? Se você é ingrato a Deus pelas coisas que Ele já te deu, como você espera receber de Deus alguma coisa, sendo que você não está fazendo nada por Ele? No fundo, Deus ele nos deixa claro, sabe? O que Ele requer de nós.
Ele nos mostra de uma certa forma o que Ele quer de nós. Aí nós simplesmente tomamos a atitude de não nos importarmos tanto com isso. Porque nós temos mais coisas para fazer, porque é muito difícil, porque aquilo que Deus requer de nós dá muito trabalho. Então nós ficamos na nossa. Porém, esse presente, que é o dom da salvação que Deus nos concedeu, ele deve ser lembrado e deve causar em nós alegria. Olha a Deus buscando se contentar por aquilo que Ele já te deu e agradecendo pelo dom da salvação que Ele te concedeu. Porque se você não fosse salvo, a sua família não teria tanta proteção como tem. Se você não fosse salvo, se você não fosse salva, talvez você não teria esse emprego maravilhoso que você tem. Se você não fosse salvo, se você não fosse salva, seus filhos não teriam tanta saúde como tem. Eu digo salvação, mas parece uma palavra tão pequena, né? Mas você sabia que salvação não é só garantir a vida na eternidade? Sabia que salvação não é apenas ter acesso a Jesus Cristo? Sabia que salvação também é justamente a distinção a qual eu mencionei há um tempinho atrás? Que é essa distinção que Deus faz entre nós e o mundo? Entre nós e o mundo? Porque nós estamos mais próximos de Deus. O mundo não. Você quer saber o que é salvação? Olha para fora da igreja e vê tudo o que está acontecendo. Isso é só um vislumbre. Não é uma definição. Entenda isso. É só coisas, são só pontos relacionados à salvação que Deus te deu que se manifestam na vida das pessoas que não possuem a salvação. Olha para fora da igreja. Olha para a vida das pessoas que não são cristãs, que você vai começar a entender o que é salvação. E aí você vai começar a agradecer a Deus. E aí você vai começar a se alegrar. Porque salvação, a consequência final dela, vai ser o nosso encontro com o Senhor Jesus Cristo na glória. Amém? Vai ser a nossa redenção final, a nossa vitória sobre a morte, sobre a condenação eterna. Porém, tudo aquilo que nos aparta, que nos difere do mundo, são os benefícios da salvação. A luz que Deus coloca sobre a sua vida é um benefício da salvação. E todas as orações que você realiza, que Deus responde, são benefícios da salvação. Por isso também é necessário guardar a alegria da salvação. Porque é isso que nos mantém firmes. Isso nos mantém constantes. Isso nos mantém sempre desejando mais. E se nós perdemos a alegria da salvação, o que nós podemos reter? Tudo aquilo que nos for dado não tem o seu valor correspondido. Não tem o seu valor verdadeiro. Porque a salvação é o maior bem que nós temos. É o nosso bem mais precioso. É isso que nós devemos manter em nós mesmos. Então, eu deixo essa dica, esse conselho para os irmãos, de guardar a sua mente, de guardar a palavra de Deus e de guardar a alegria da salvação. Guardar a sua mente através de renovar o seu entendimento, de se proteger do mundo. Guardar a palavra de Deus no sentido de entender que tudo aquilo que você ouve da palavra do Senhor é convertido sobre a sua vida, é revertido sobre a sua vida quando você põe em prática as coisas que você aprende. E guardar a alegria da salvação no sentido de entender que você é diferente do mundo.
de que Deus zela pela sua vida mais do que Ele zela sobre todas as outras pessoas. Porque você é diferentão? Não, porque Deus te escolheu. É porque você é mais bonito e mais bonita? Também não. Mas porque Deus é tão bondoso que Ele te separa, Ele te guarda, Ele te protege. Porque Ele te concedeu a salvação através de Cristo Jesus. Amém? Bom, cheguei ao final da palavra. Eu vou ver se tem pedidos de oração aqui. E vou interceder pelos irmãos. Eu gostaria de pedir oração pela vida da irmã Luzia, pelo nosso pastor também. A irmã Isaura pediu oração pela irmã Elza, pelo esposo Alvanito, pelo sobrinho Jones, e toda a família. A irmã Kaisa está agradecendo pelas orações, né? Dos irmãos da igreja. Também pede oração por todos os irmãos que estão enfermos, por aqueles que estão nos hospitais, e justamente para que o Senhor fortaleça a nossa fé. Ela também agradece pela cura que o Senhor está realizando na vida dos irmãos. Irmã Luzia, nós vamos orar pela irmã, viu? E por todos aqueles que estão infectados. Bom, é isso. Apresentei os pedidos aos irmãos. Peço aos irmãos presentes na live que orem junto comigo nesse instante, para que nós consagremos e apresentemos ao Senhor a vida dos nossos irmãos. Senhor Deus e Pai, eu louvo a Ti, meu Senhor, por causa da Tua bondade, louvo a Ti por causa do Teu amor, por causa da Tua benignidade, que sempre se estende sobre nós. Pai amado, nós estamos vivendo tempos difíceis, tempos nos quais a nossa natureza está sendo posta à prova, a nossa fé está sendo posta à prova. Mas eu creio, ó Pai, que assim como o ouro é refinado pelo fogo e tem todas as suas impurezas retiradas, a nossa fé também sairá, ó Deus, dessa provação mais fortalecida, mais pura, mais valiosa e verdadeira. Eu agradeço a Ti, ó Deus, pelas obras do Senhor na nossa vida, agradeço pela proteção a qual o Senhor nos concedeu, e agradeço a Ti, meu Deus, pelo ato que o Senhor realizou de nos salvar através do Teu Filho Jesus Cristo. Eu peço a Ti, meu Senhor, que estenda a Tua proteção sobre a vida da igreja. Vai, ó Deus, visitando agora todos os irmãos que encontram-se afetados por esse vírus. Venha, Pai amado, proteger a todos nós, para que nós não sejamos acometidos por isso, Pai. E venha guardar, Pai amado, aqueles que estão precisando da mão do Senhor. Peço a Ti, ó Deus, que visita cada membro, cada filho do Senhor que está internado nos hospitais. Eu sei, ó Deus, que o Senhor tem cuidado, eu sei que o Senhor tem protegido. E eu peço, ó Deus, que o Senhor estabeleça a Tua vontade acima de todas as coisas. Que em nome do Senhor Jesus Cristo, que não haja mal que seja capaz de parar a força da igreja do Senhor aqui na terra. Pai amado, venha fazer esse presente em nossas vidas. Venha fazer esse presente, ó Deus, na vida de cada um. Eu coloco diante do Senhor os pedidos de orações realizados aqui nessa noite. Peço ao Senhor, ó Deus, que venha intervir já nesse instante. Venha mandar os seus anjos, que são obedientes, servos do Senhor, para lutar, ó Deus, e batalhar nas causas dos Teus filhos. Que em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, que o mal não prevaleça sobre a Tua igreja. Pai amado, que aqueles que guardaram a palavra da paciência, da perseverança do Senhor, sejam guardados por Ti, ó Deus, desse mal que está afligindo o mundo. Venha guardar a minha vida, venha guardar a minha família, venha guardar, ó Deus, as pessoas que estão à minha volta. Porque eu sei, ó Deus, que o Senhor tem propósito na vida de cada um deles. Sei que o Senhor tem nos escolhido e nos chamado, ó Pai. E que o Senhor estabeleça a Tua vontade santa, pura e agradável. Ó Deus, nós sabemos que a vontade do Senhor é perfeita e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti. Eu peço a Ti, meu Senhor, que faça-se presente conosco, não apenas agora, mas em todos os dias da nossa vida. Em nome do Senhor Jesus, eu oro a Ti, Deus, crendo que o Senhor há de fazer o melhor para todos nós. Em nome do Senhor Jesus, eu oro a Ti. Amém. Irmãos, eu agradeço a todos que estiveram assistindo a live aí.
E agradeço a Deus também pela minha vida, peço as orações dos irmãos, das irmãs, e que o Senhor continue nos abençoando. No próximo domingo agora também haverá live. Eu não sei dizer se vai ser feita aqui mesmo, se eu vou fazer a live, mas todos nós torcemos para que o nosso pastor esteja reabilitado, esteja firme e forte, para continuar na obra que o Senhor o colocou. E reforcem as orações para a vida do nosso pastor, para que ele esteja em breve o mais rápido possível. Porque, sinceramente, eu gosto de falar muito, mas pregar não é comigo, não. É muito bom falar sobre a palavra no sentido de trocar ideia, de aprender, mas eu não me considero um bom pregador. Que Deus abençoe a vida dos irmãos e que o Senhor esteja presente com todos. Em nome do Senhor Jesus. Amém.